Jairo, o que eu estava conversando nos bastidores ali com os militares é que eles têm, enfim, quando o Mauro Cid faz a delação, obviamente tem um receio de que militares, né, oficiais, generais que participavam ali do primeiro escalão do antigo governo apareçam em algumas dessas tramas, né, que o Cid pode ter delatado e que a PF está investigando. Então, tem ali alguns personagens que ficam que podem aparecer aí com uma participação mais ativa. E isso é o que a cúpula do Exército espera, né? Que são os ex-ministros Luiz Eduardo Ramos, o próprio ex-ministro Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tem também o ex-ministro, agora deputado general Pazuello, que foi ministro da Saúde. Então, todos esses personagens tiveram um papel muito atuante, muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro e podem sim ter sido apontados pelo Cid em algumas dessas questões que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Então, obviamente, os militares, eles entendem que, mesmo sendo militares da reserva sendo apontados, tendo uma participação mais ativa, se forem apontados de fato pelo Cid, tem um desgaste para o Exército. Eles vão tentar, o que a Força vai tentar? Olha, eram militares que já estavam na reserva e que ocupavam um cargo político. É diferente de uma participação de um militar da ativa. Então, a expectativa é essa, assim, do que pode vir dessa delação, mas também já traçar uma linha tentando diferenciar. Olha, sim, eram militares, tinham cargos, eles existiam cargos políticos, eram muito próximos ao ex-presidente, mas isso não significa que tinha uma participação de militares da ativa. Então, essa é a expectativa hoje ali no Exército para ver o que vem daí e o que dá para salvar da imagem do Exército, que sim é desgastada, embora sejam militares da reserva, o desgaste vem e isso está contratado. Bem, Larissa, se existe uma possibilidade do envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro com diversas acusações, me permitam aqui a licença poética, tem duas táticas de guerra que eram utilizadas pelo Napoleão. Uma delas era dividir para conquistar, a outra atacar pelos flancos. Tem dado certo? Mais ou menos, né, Jairo? As táticas até que tentam agora tirar do foco depois de tantos escândalos, tantos braços, é isso que eu escuto sempre, que não é só o escândalo, por mais que a gente fale muito do escândalo das joias, mas que há uma expectativa do quanto isso pode avançar, em especial na questão do golpe de Estado, na tentativa de golpe de Estado. E que nisso pode vir a ter outros militares da reserva, como a Jussara explicava, envolvidos. Então, vai tendo braços diferentes, tudo dentro do inquérito das milícias digitais, mas que podem ir complicando e, em especial, trazendo novos personagens, que é isso que a gente escuta também com a delação do Mauro Cid. Trazer novos personagens para toda essa história e avançar na investigação. Queria pontuar uma curiosidade que a gente confirmou ontem, que ontem Mauro Cid foi visto visitando um colega do Exército ali na Asa Sul, que é um bairro nobre aqui de Brasília. Mas lembrando que, de acordo com essa liberdade provisória, ele está com a tornozeleira e há uma autorização na decisão que o tirou da prisão do ministro Alexandre de Moraes, que ele pode sim sair de casa durante o dia, mas não é permitida essa saída às noites nem nos fins de semana, mas que já praticamente no primeiro dia, depois de deixar a prisão, ele foi visitar um colega do Exército na Asa Sul. Essa é a informação que eu tenho. E aí, querendo ou não, a gente sabe que o histórico de vida dele é dentro do Exército, como do pai, que as pessoas que ele se relaciona é do Exército. Mas essa movimentação, a primeira coisa que ele vai fazer é visitar alguém do Exército, o quanto isso também não acaba gerando mais especulações e trazendo ainda mais essa mancha da imagem que a gente explicava e que há esse temor por parte das Forças Armadas, em especial, claro, do Exército. Vamos seguir falando sobre a questão da mácula. Só uma pergunta a mais, Larissa. Você explicou que ele saiu da casa dele e foi até a Asa Sul. Se ele quiser fazer uma viagem curta, sair ali de Brasília até Goiânia, por exemplo, pode ou não pode?
Que eu saiba, não, mas confesso que eu vou ter que pegar a decisão para te trazer isso com 100% de certeza, Jairo. Mas na decisão que eu estava pegando, depois que eu tive essa informação, fala que concede a liberdade provisória ao Mauro Cid, mediante a imposição cumulativa de várias medidas cautelares, né, que é o nome que dão para, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. E aqui está claramente, proibição de se ausentar da comarca, já respondendo então, eu que não tinha lido direito, e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, mediante ao uso de tornozeleira eletrônica. Então é isso, ele não pode sair da região, não pode sair durante os fins de semana, não pode sair à noite. E um detalhe muito importante, que a gente trouxe isso durante o plantão no final de semana, que foram cancelados os passaportes dele, como também negada qualquer tipo de autorização para deixar o país, porque há alguns países na América do Sul que você consegue entrar só com uma identidade, né? Não precisaria necessariamente de um passaporte, mas por isso cancela os passaportes e também está clara na decisão essa questão de negar a saída para qualquer tipo de país, Jairo. Valeu, Larissa, muito obrigado. Leandro, a gente estava falando justamente dessa questão da imagem, de se manchar a imagem das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, e a citação de, por exemplo, militares de alta patente que são da reserva, né? E agora a gente tem o tenente-coronel Mauro Cid, que está afastado do Exército. Mas quando a gente fala dos militares da ativa, como é que fica? Esses estão mais preocupados com a imagem? Cabe a eles fazer o desenho de como lidar com esses militares? O que isso pode desembocar? São duas questões sobre a ativa, né, dos militares que estão bem em voga nesse momento. Primeiro, a possibilidade que me parece, né, pelo que a gente tem acompanhado, remota do Mauro Cid nessa delação premiada que celebrou, ele delatar alguém que esteja na ativa, porque é isso, né? A convivência dele foi com esses militares todos que estavam na reserva, que hoje têm outras funções nas suas vidas, mas que foram pessoas-chave durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a outra preocupação dos militares que estão na ativa, e aí a gente vê uma operação de público quase, né, para poder conter os danos, com relação ao 8 de janeiro, sobretudo a presença deles na CPMI do 8 de janeiro. Né? A gente viu, por exemplo, o presidente Arthur Maia, que a gente acompanhava ao vivo há pouco aqui agora, nessa sessão que está rolando lá no Senado, né, conversando com os comandantes militares, falando abertamente da necessidade de você separar o joio do trigo dentro da caserna, que nem todo militar, mas alguns militares teriam ali algum tipo de envolvimento. Então a gente está, né, num momento em que as Forças Armadas estão sendo cobradas, sim, pelo envolvimento umbilical que tiveram com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e pela negligência apurada em diversas frentes que tiveram com relação ao 8 de janeiro, sobretudo por deixar ali acampamentos de golpistas formados na porta dos quartéis-generais do Exército. Então, tem uma dessas investigações que me parece que é um ponto de contato entre esses dois temas que coloquei, né, que é a investigação sobre as mensagens golpistas encontradas no celular do Mauro Cid, porque ali, se de fato a colaboração for avançar por essa apuração, ali ele vai ter que entregar o nome de outras pessoas e como que se deu essas conversas daquele coronel Jean Lawande, daquelas pessoas todas que estavam ali orbitando o Mauro Cid e o ex-presidente Bolsonaro implorando por um golpe de Estado. Então, se a colaboração avançar por aí, o nome certamente de outros militares vai aparecer, independente de qualquer operação abafa e de separação, né, que se tente fazer dentro da caserna.